Olá, muito boa tarde. Na semana passada, eu conversei com uma personal trainer que falou da importância da alimentação associada à atividade física. Nessa semana, eu conversei com uma médica que também ressaltou a importância da alimentação no nosso processo de envelhecimento. E hoje eu converso com uma profissional que tem como objeto de estudo o alimento. Então, hoje nós vamos falar sobre saúde e qualidade de vida. Boa tarde, eu sou a Jana Leal e estou recebendo agora aqui comigo a Jaqueline Souza. Ela é nutricionista e é técnica de enfermagem. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Boa tarde, Jana. É um prazer, uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com vocês. Que bom. Hoje nós vamos falar sobre saúde e qualidade de vida. E como que a gente vai abordar esse assunto hoje? Vamos falar um pouco sobre a mulher do século XXI, né? Um assunto muito importante. E então eu vou te fazer a primeira pergunta, é a seguinte: como que você acha que a mulher pode cuidar da saúde em meio a tantas atividades, a rotina tão louca que a mulher tem hoje, uma rotina tão corrida? Como é que você acha que a mulher do século XXI hoje pode se organizar? É o seguinte, né? A mulher, ontem a gente ainda falava sobre isso num congresso que eu participei, né, de aleitamento materno. Como a mãe, a mulher do século XXI pode amamentar o seu filho em meio a tantas ocupações, né, tantas atribuições. Então, hoje a mulher ela saiu da casa, do lar. Antigamente a mulher ela era dona de casa. Ela ficava parte integral do tempo, né, o tempo integral, em casa, cuidando da família, fazendo comida. E hoje isso não acontece mais, né? A mulher ela está inserida no mercado de trabalho, ela conquistou um espaço muito grande, muito importante. E o que acontece, né? O tempo ele só aumentou as atividades, mas o tempo é o mesmo. Então, essa mulher do século XXI, cheia de atividades e atribuições, ela precisa, sim, cuidar dela. Cuidar da saúde, da alimentação. E ela tem as ocupações. A maioria das minhas pacientes, elas são profissionais, né, de outras áreas, professoras, médicas, outras nutricionistas que eu já atendi, colegas também, porque a gente sempre diz o melhor vem do outro, né? Então a gente tem que aproveitar o que o outro tem de melhor para nos oferecer. E eu sempre digo, organização. A mulher ela deve se organizar, né, em meio à rotina de vida diária. E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre como que ela deve fazer para cuidar melhor da alimentação dela. Ótimo. E tem mais um detalhe, já que é interessante, porque assim, muitas mulheres, em função dessa rotina que você mencionou, acabam tendo problemas de autoestima. Porque você acha que você está acima do peso, você se olha no espelho e não gosta muito do que vê, você acha que está se alimentando mal e realmente se alimenta mal, porque não tem tempo de preparar aquele alimento correto durante a semana. E aí ela pensa, nossa, eu tô acima do meu peso, eu estou me achando feia. E aí com toda essa rotina de filhos, marido, trabalho e correria, como é que ela faz como que ela pode se organizar para melhorar esse espelho, né, para ela melhorar a visão que ela tem dela mesma em relação à autoestima, porque eu acho que isso impacta muito diretamente em todo o rendimento da pessoa, porque ela não está gostando dela mesma. Então, a alimentação, acho que nessa parte também é muito importante a gente levar em conta isso, né, Jaqueline? Sim, bastante importante, primordial. A alimentação, eu digo que ela está ligada a fatores emocionais, a raízes muito profundas, né? Então, a gente tem alimentação desde o ventre materno, né, que somos nutridos através da nossa mãe, e depois através do leite materno, onde o principal sabor dos alimentos ele vem especificamente do leite materno. Eu falo isso porque é a minha especialidade hoje, né, a amamentação. Mas chega um ponto que a pessoa ela tem que decidir, né, ela é adulta, ela tem que decidir pelo melhor.
E os alimentos, né, como eu falo da questão emocional, né, a Jana é psicóloga, entende muito bem isso, essa questão das raízes, né? Então, não adianta a pessoa chegar e dizer assim, eu quero mudar, minha alimentação não vai ser mais essa que eu estava acostumada, mas eu gosto tanto de determinado alimento, porque me lembra a infância. E o que eu falo para as minhas pacientes, coma moderadamente. Eu acho que a gente precisa, primeiramente, ter consciência. O prato, a gente escolhe aquilo que a gente vai colocar no nosso prato, né? Isso é bem importante. E a mulher, ela precisa a autoaceitação. Muitas vezes, o que se tem por parâmetro hoje? É um IMC internacional, que não é do brasileiro, né? Da brasileira, da mulher brasileira. Então, a mulher brasileira, ela tem as características individuais dela e, muitas vezes, ela se cobra demais. Porque, né, tem né, o seio mais avantajado, né, a bunda mais avantajada, né, e aí ela se olha no espelho, ela não se aceita, ela tem padrões de beleza de pessoas que nunca a gente vai conseguir chegar, né, naquilo. Porque o que a pessoa faz a vida inteira? Os artistas, né, as modelos, elas se alimentam, tem profissionais cuidando da saúde, né, da alimentação delas e praticam academia quase que 24 horas por dia. Então, a gente precisa tirar um pouco o foco de que, para ser bonita, para ser aceitável, tem que ser magra e perfeita, né? Então, o que a gente precisa pensar realmente? Em ser saudável. E, para ser saudável, muitas vezes, pequenas mudanças no dia a dia fazem toda a diferença. Hoje eu ainda postei lá nas minhas redes sociais em relação ao meu hábito mesmo. Eu estou muito acostumada a acordar de manhã e é sempre a mesma rotina. Café, pão, um ovo mexido ou cozido e, de repente, ali uma fruta. Gosto muito de banana e mamão. E dificilmente eu mudo isso. E hoje eu acordei pensando realmente nessa questão. Meu Deus, eu estou sempre do mesmo jeito. E eu falo para as pacientes que pequenas mudanças fazem toda a diferença. Aí, o que eu fiz? Né? Fui lá e preparei um mingauzinho de aveia. Tá certo que tudo tem que ter uma dedicação a mais. Mas, quando a gente se propõe a isso, melhoram as coisas, né? Então, olhar-se no espelho primeiro e se aceitar como mulher brasileira, linda, maravilhosa e cheia de ocupação aí. Isso mesmo, muito bom. E a mulher, quais as dicas que você dá, já que a gente está falando de autoestima, se aceitar do jeito que a gente é, nós somos lindas do jeito que a gente é, não é? Então, quais as dicas que você dá para, por exemplo, eu consigo organizar minha rotina da semana no final de semana? Eu consigo deixar minha rotina pronta no fim de semana para que durante a semana eu consiga, no meio daquela correria toda, comer de maneira adequada e eu consiga fazer todas as atribuições que eu tenho de responsabilidade. É possível? É possível. Eu sempre digo que organização é tudo, Jana. Então, quando se fala de organização, primeiro você pensa naquilo que você quer da semana. Como que vai ser minha semana? Onde eu vou estar na semana que vem, por exemplo, né? Vou organizar minha semana para a semana que vem, né? Vou organizar a minha alimentação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar, né, onde eu vou estar, o que eu posso estar levando. Eu sempre digo que, às vezes, as pessoas ficam habitoladas em relação eu vou almoçar no restaurante, eu vou levar minha marmita. Não é isso, né? Mas você trabalha o dia inteiro num departamento, né, num local, e se você se organiza assim, você não precisa comer de qualquer forma qualquer alimento. Então, tira um tempinho ali, eu vou ter que lavar louça todo dia, fazer comida todo dia. Não, você vai pegar um dia, né, do fim de semana, ou à tarde de sábado, ou à tarde de domingo, e organizar essa alimentação da semana tudo em marmitas, né? Hoje já temos aí no mercado as marmitas descartáveis, né?
pensando sempre na questão de utilizar vasilhas que tenham menos bisfenol possível, né, que isso impacta também na saúde, a questão de você vai aquecer esse alimento posteriormente. Então, como que ele vai ser aquecido, né? Vai ser aquecido numa vasilha plástica contendo, né, bisfenol, que é totalmente prejudicial à saúde, ou, de repente, você vai utilizar as vasilhas plásticas para o congelamento, mas vai estar aquecendo no prato da forma mais adequada, né? Então, procurar sempre ter os grupos alimentares ali na marmitinha, né? Uma proteína, um carboidrato. Eu sempre digo assim, que as escolhas, né, elas fazem toda a diferença. Procurar incluir alimentos integrais. O arroz integral ele é muito difícil de fazer. Não é não, sabe? Eu também tinha essa mesma visão antes de me formar na nutrição. Eu sempre achava que preparar coisas saudáveis, integrais, era muito difícil. Mas a gente acostuma, né? Então, uma dica que eu dou é cozinhar o arroz integral sempre só em água. Não colocar sal e não colocar óleo, porque ele vai ficar mais macio e você pode estar temperando esse arroz posteriormente com o que você preferir, né? Legumes ali, uma cebolinha refogada, um alho, e ele vai ficar muito saboroso. Sempre um grupo dos legumes, né? Pode ser o que você escolher, abobrinha, cenoura, qualquer coisa que você goste, porque a gente tem que comer aquilo que a gente gosta. Não adianta eu vir aqui dizer, você tem que comer isso ou aquilo. Não, você tem que comer aquilo que gosta, aquilo que está na sua rotina alimentar. E uma leguminosa, né? Um feijão, uma ervilha, uma lentilha, que vá suprir as necessidades daquele dia. E uma saladinha crua, isso é bem fácil da gente deixar organizado. Já deixa lavado. Lembrando que, quando se lava as verduras, os legumes, para colocar na geladeira, ele deve ser sempre seco, depois de higienizado, em água com cloro, ali, com hipoclorito. Sempre higienizar e secar, para que não tenha proliferação de fungos, né, que ela não apodreça. Sim. Jaqueline, os alimentos orgânicos têm um fator interessante, né? Hoje são os mais indicados, são os alimentos mais saudáveis, são os orgânicos, né? Aqueles que não têm pesticidas. E eu queria te perguntar assim, numa época, né, na época dos nossos avós, bisavós, a gente tinha isso tão acessível, né? Subia num pé de goiaba, pegava fruta, tinha verduras à vontade. Hoje em dia a gente já não tem mais isso. É engraçado porque a gente viveu um período de evolução, acho que evoluiu um pouco na questão do alimento, porque hoje em dia, para você comer um produto sem nenhum tipo de bichinho, inseto, você tem um produto que foi colocado ali para evitar, né? E acaba que a gente teve que voltar no tempo passado para agora ter esse alimento de qualidade na mesa de novo. Então, hoje são os mais recomendados, mas também são os mais caros, né? Então, é engraçado, porque ou você planta seu próprio alimento, né? Você faz uma horta na sua casa, eu acho que é o mais indicado. Você planta seu alimento para comer. E se você tiver essa opção, acho que é a melhor opção hoje, ao invés de você comprar um alimento que não tem essa função de não entrar no seu corpo com todo aquele produto, né, que faz mal para a nossa saúde. Então, nós evoluímos em alguns sentidos e nós retrocedemos em outros, né? Então, a questão dos orgânicos é o mais recomendado, sim, só que ele está inacessível ainda para algumas classes. Então, dentro do recomendado, a gente sempre procura minimizar os riscos, né? Então, o que é pior? Não comer as saladas, porque elas têm um monte de agrotóxicos, ou comer de forma, tentar, né, lavar bem, não consumir, de repente, coisas que têm mais agrotóxicos, como maçã, morango, não consumir a casca da maçã, por exemplo, né, apesar de ter uma importante fonte de fibra alimentar, né? Então, a gente hoje consegue estar suplementando também através de uma outra forma, né? Suplementar através de
de nutrientes e outras coisas, né? Tá uma delícia falar sobre isso. Pena que o tempo na TV é curto. Nós já acabamos a nossa entrevista. Como é que faz para localizar a Jaqueline nas redes sociais? Qual é o seu contato? Eu te agradeço muito por ter vindo até aqui. Deixa seu contato. Eu que agradeço. Muito obrigada, Jana. Então, o meu telefone de contato, eu atendo no Estreito e em Campinas também, no consultório. E o meu telefone é 996529804. Nas redes sociais, ali no Insta, Jaque Souza Nutri, e também tem Nutri Jaqueline Souza. Né? E no Facebook também estamos ali, às vezes, postando algumas dicas, algumas coisas, né, para poder melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas. Muito obrigada, Jaqueline. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela atenção de vocês. E lembrem sempre, cuidem do coração, cuidem da alma, cuidem do espírito e da saúde. Boa tarde.